Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo a segunda mensagem de hoje sobre discernimento espiritual. Então, estamos usando para isso Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12 e 13, onde nós temos falado já no primeiro áudio que já está aí no YouTube, e estamos falando que quando eu permito esta palavra entrar em mim, então eu já sei que eu não vou deixar mais vivo o meu velho homem, meus vícios, minhas idolatrias, elas vão ser destruídas, porque esse é o projeto da espada. Ela é comparada com a espada porque ela vai precisar matar as intenções erradas do meu coração, os projetos errados do meu coração, porque Deus quer me dirigir para uma vida de vitória, para uma vida triunfante. E se eu ainda usar as maldades do velho homem que eu usei no meu passado, Deus não vai poder concluir nunca a tarefa que Ele tem para mim, como missionário, ou como servo de Deus, ou como alguém que quer ter comunhão com Ele, porque Ele não anda com ladrões, com nenhum tipo de corrupto, Ele não anda jamais, e Ele quer dar só o melhor para quem? Para quem deixa a palavra dele penetrar no coração. Para quê? Para desfazer as intenções malignas. Então eu quero ler essa parte de Hebreus 4, 12 e 13, porque aqui eu vou falar sobre as intenções do coração. Então eu quero ler contigo o Salmo 94. Olha aqui, o verso 11 diz: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Aqui é o Davi, que era o rei de Israel, quando escreve, um homem muito compromissado com Deus, um homem que conhecia quando Deus se entristece pelo mal que a gente faz, quando Deus fica muito irado, quando a gente não quer se arrepender, principalmente quando está prejudicando os outros, quando Deus está alegre, quando a gente faz o que Ele quer que a gente faça. Então Davi vivia esse relacionamento, e Davi disse: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Esse homem a quem ele se refere não está falando de alguém que a espada já penetrou, e para isso ele já tem um discernimento do que agrada a Deus e o que não agrada. Não, esse homem aqui, desse Salmo 94, 11, é o homem carnal, o ser humano sem Deus, que tudo que ele projeta é para suas vaidades, para sua soberba ser engrandecida, para mostrar sua beleza, sua riqueza, sua sabedoria de ímpio. E ele quer que o mundo veja e aplauda. Mas então ele está dizendo: Deus conhece quem é esse tipo de gente. Então, isso aqui é para você entender que onde foi que ele aprendeu isso? Como que Deus passou isso para Davi? Para poder Davi passar isso para dentro desta Bíblia, para que eu e tu soubéssemos disso. Ou foi na época pastores, profetas que ensinaram Davi, ou seus pais, que também eram servos de Deus, ou o próprio Deus falou com ele, porque Deus se revela, Deus fala.
Então, certo é que ele deixou mais essa mensagem, que quando lemos o projeto de uma mensagem como essa, é eu pensar, quem sou eu? Agora que já conheço que esta mensagem está vindo para mim, para o meu velho homem, se eu vivo na vaidade. O que é vaidade? É aquilo que eu uso, que eu penso, que eu quero, que não serve para a minha vida espiritual, que é só para atrapalhar minha vida com Deus, é perda de tempo, é só jogar fora meus dons, meus talentos, meu dinheiro, com coisas que eu uso, ou que eu projeto, mas que Deus não quer que eu faça jamais. Então o Salmo também, o Salmo 90, aqui no verso 8, Davi também diz: diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Então o homem que tem Deus, irmão, porque essa palavra já penetrou, ele tem esse tipo de testemunho para contar para os outros, para falar em sua casa, para falar em sua igreja. Ele não esconde nunca, porque Deus ou já revelou para ele em sonho, ou boca a boca, cara a cara, como ele falava lá com Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, boca a boca, ou então alguém leu na Bíblia para ele, alguém ensinou ele sobre essas questões. O certo que Davi aqui era consciente de que Deus diante dos olhos dele, nada está oculto. Então, isso é muito bom, irmão, porque aí, quando essa palavra já penetrou em alguém que é servo como Davi, como eu quero ser também nessa parte, como Davi, ou melhor, ser consciente de que Deus está vendo tudo, não porque Ele é um juiz perverso que está olhando para castigar, não, é porque Ele quer tentar tirar aquilo que vai nos levar para a mão do diabo, que vai fazer o diabo nos acusar, que vai fazer o diabo nos trazer doença, que vai nos levar para longe de Deus, que vai nos sentenciar ao lago de fogo, como cruéis, perversos, inimigos do que é bom, e etc. Então Deus é muito amoroso, Ele está pensando que quando esta palavra penetra em alguém, ele começa a discernir: Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo, olha, Deus aplaude isso, Deus aplaude aquilo, porque Deus se revelou, Deus falou naquela área. Irmão, é muito importante a gente entender que nós temos muitas áreas da nossa vida, que às vezes muita coisa ainda está aberto, que a gente precisa pesquisar na Bíblia e procurar o que Deus já revelou para Davi sobre isso, o que Deus revelou para Moisés, para Paulo, sobre isso que eu uso ainda, que pode estar errado. E se eu pegar o ensino aqui, o projeto qual é cortar em mim aquele erro, destruir em mim, assim como aconteceu no Davi, em Moisés, e tornou aqueles homens que foram exemplo de servo de Deus, assim como foi também com Paulo, Pedro, João, Jeremias, Abraão, etc. Quero falar para ti dessas questões. O pecado oculto, aqui em Lucas 12, presta atenção nisso aqui. Pecados ocultos, você só vai descobrir o que significa isso quando você começar a entender qual é a intenção da Bíblia hoje na tua mão, ou na fala, na pregação, no ensino de um obreiro que tem a intenção de salvar você.
a intenção de fazer ser nova criatura em você. Então é muito importante. Aqui no livro de Lucas 12, verso 1 em diante, se lê assim: ajudando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Verso 2: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado. Então Jesus está falando: cuidado com os teus pecados ocultos. Por quê? Porque o diabo gosta de usar o fofoqueiro para revelar, para colocar amanhã no jornal, no YouTube. Olha o perigo do pecado oculto. Eu agora pareço ser um homem de Deus, na visão de alguns ou de muitos, mas se coisas que estão no meu oculto, eu não quero deixar Deus tratar, eu não quero deixar a palavra de Deus penetrar para arrancar de mim e jogar fora isso, destruir isso em mim. Mais cedo ou mais tarde, eu vou deixar isso vir à tona, e vai vir um escândalo com meu nome nessa área, como nós temos ouvido falar, e depois vai para as redes sociais: fulano matou cicrano, fulano roubou, foi pego em flagrante. Como agora tem políticos que nós estamos vendo aí, que no início dizia: sou a favor da família, sou a favor da igreja, sou a favor nunca do aborto, nunca de liberação de drogas, mas hoje agora abertamente está dizendo: sou comunista. E você sabe o que o comunismo já fez na Coreia do Norte, na Argentina, na Rússia, em um monte de países onde apenas quem perde é o povo, e o cristianismo, por exemplo, é expulso daqueles lugares. Muita gente morta, multidões já morreram por causa do comunismo, que não respeita nada com respeito a Deus. E agora é que alguns políticos, que até daqueles que eu um dia já saudei pessoalmente como homem de Deus, mulher de Deus, hoje estão apoiando abertamente os comunistas e querendo destruição daqueles que pregam contra as atitudes desse povo. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo: os pecados ocultos de alguém vão enganar alguns por algum momento, algum tempo, mas depois vai se manifestar. Quem é ladrão, um dia vai ser pego. A Polícia Federal vai investigar e vai mostrar: olha o tanto de roubo que essa pessoa fez, como deu aí nessa época aí do coronavírus. Muitos prefeitos e governadores que antes eram tidos como homens de conduta ilibada, a Polícia Federal invadiu lá, provou que aconteceu muito roubo, ficaram com muito dinheiro que era para os hospitais, que era para remédios, eles se enriqueceram, e a Polícia Federal botou nos jornais. Então, meus amados, cuidado com o pecado oculto. Pastores que foram pegos por aí nas festas, filmaram eles bebendo cachaça, se agarrando com prostitutas, fazendo um monte de outras coisas, de vício, de prostituição e etc.
Mas antes, nunca ninguém nem pensou isso, que eles fossem capazes de fazer isso. Sabe por quê? Nunca deixaram a palavra de Deus penetrar naquelas áreas, para que eles dizendo: Deus, eu sei que esta área minha um dia vai me dar problema, se eu não arrancar isso da minha vida. Então me ajuda a tirar isso agora, Deus, para isso não virar uma cobrazinha miudinha hoje, amanhã ser uma cobra perigosíssima, que vai só me destruir. Em vez de eu deixar a palavra de Deus entrar em mim, para matar essa parte do meu velho homem, eu estou cultivando isso em oculto. Tenha cuidado. Então, o projeto da Bíblia é fazer você estudar áreas da tua vida que você precisa deixar Deus identificar para ti, porque Ele sabe. Ele mostra para você, usando um pregador verdadeiro, ou então usando você mesmo, para você ler a Bíblia e gastar tempo com a tua Bíblia, ou ir em um ensino onde tem um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus, compromissado com a tua alma, e fazer perguntas no profundo. Você perguntar: isso que eu faço é errado ou é certo? Porque Deus, com certeza, se eles são homem e mulher de Deus, Deus vai te dar, através deles, uma resposta que você vai ter que aceitar, porque ali é uma penetração no profundo naquela área, para arrancar aquilo e jogar fora para sempre, para nunca ninguém descobrir que você continua fazendo isso. Parece até aqueles irmão uma vez me disse: irmão, eu não tomo cerveja no público, porque alguém pode dizer: esse irmão é um viciado. Então eu compro 6 cervejas, levo para minha casa. Isso foi ele que me disse, um certo irmão, e tomo na minha casa minhas 6 cervejas, assim que ele me falou. Irmão, sabe o que significa naquela área? Ele é um viciado. Uma pessoa que tem coragem de tomar 6 cervejas sozinho, ou mesmo que com um colega, o diabo mais cedo ou mais tarde vai tirar a máscara dele, e vai ter um escândalo nessa área. Assim, a pessoa que é gay, ou que é um satanista, ou que é um herético, ou que vai mais tarde aprender uma mentira com os outros, depois de já ter dito que nunca ele aceitaria aprender com ninguém mentiras religiosas, como eu conheço hoje muitos que foram para seminário de ímpio, ou tiveram ouvindo pregadores ímpios, e antes foram homens de Deus, que conheceram a doutrina bíblica, mas em certas áreas da vida deles, eles não penetraram no profundo daquela área de conhecimento, de ensino ali, não deixaram o Espírito Santo convencer eles. Lá na frente o diabo usa um falso mestre, e agora ele se desevangelizou naquela área, e agora a boca dele, o coração dele fica jorrando 2 águas, e agora muita gente que viu ele no passado como homem de Deus, doutrinando a verdade, sabe que agora ele está desviado, perdido, porque é isso que o diabo quer, deixar que coisas ocultas nunca sejam resolvidas, e a gente um dia manifeste, como tem o testemunho aí do pastor, que agora não é mais pastor, agora ele é muçulmano, e ele diz aí claramente no YouTube: eu fui pastor, presidente das Assembleias de Deus, da Convenção Geral de Madureira, da Paraíba, e hoje eu sou muçulmano. Aí ele diz: sabe por quê? Nunca acreditei que Jesus é Deus, nunca. Aí ele diz: eu ensinava que Jesus é Deus, mas nunca acreditei. Mas olha só, ele passou anos e anos escondendo isso, porque o diabo nunca deixou ele aprender na Bíblia, nunca deixou ele ver na Bíblia que Jesus é Deus. O diabo cegou ele para ele entender isso.
Aí ele passou anos e anos, chegou a ser pastor presidente da Assembleia de Deus de Madureira da Paraíba. Só você botar no YouTube, que ele mesmo está dando esse testemunho aí, agora como muçulmano, ganhando rio de dinheiro dos muçulmanos. Ele mesmo está dizendo: eu sou o ex-pastor. Bota assim, ex-pastor João de Deus, agora muçulmano. Bota isso aí para te ver no YouTube. Ele mesmo está dizendo, tem vários vídeos aí, ele dizendo que a Bíblia está toda errada, que está certo é o Alcorão, que é o livro dos muçulmanos. Mas como começa isso, irmão? Esses pecados ocultos, área da nossa vida, o Satanás vai começar a enganar a gente, porque a gente não quer que a palavra penetre naquela área, ou melhor, naquela área. Eu não estudei, eu não procurei, para o próprio Deus falar comigo. Tem muita heresia sendo levantada hoje, irmão. Homens que dizem que um dia vieram de igrejas como a Assembleia de Deus, como outras igrejas rigorosas na doutrina, e agora estão por aí inventando Jesus não é Deus. Agora tem um até chamando Jesus é o Uau e é o Auxa. Sabe por quê? Porque a palavra nunca penetrou, eles nunca tiveram diante do próprio Espírito Santo para perguntar: estou errado ou estou certo? Me convence, me mostra, me revela, eu quero aprender contigo. Ou então um dia eles estiveram com um verdadeiro pregador, como esse que escreveu a carta aos Hebreus, para dar uma mensagem, penetrar, para destruir essas heresias satânicas que o diabo está espalhando por aí, acerca da Bíblia, acerca do verdadeiro Deus chamado Jesus Cristo. Ponto. Essa é o terceiro, segundo áudio, né? Segundo vídeo. Se você quiser fazer uma pergunta, chamar o novo convertido para fazer uma pergunta, ou para enviar ele para a nossa escola bíblica e o WhatsApp para ele fazer perguntas. Pega meu número aí, ó, 984904763 e o código do Maranhão 98. Estou no Maranhão, tá bom? Missionário Wagner Jesus. Faça uma pergunta, mensagem de voz pelo áudio, tá? E eu vou te responder, tá? Envie essa mensagem para alguém. Já voltaremos para a terceira mensagem. Nunca te esqueça, somente a verdade nos une.